Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, porque eu tenho certeza você também está nos acompanhando com imagens pelo Panflix ou pelo canal da Jovem Pan no YouTube, o Jovem Pan News. No programa de hoje vamos falar sobre inteligência artificial, aplicações, vamos falar sobre como gigantes do mundo da tecnologia vêm trabalhando e aprimorando as iniciativas voltadas para a inteligência artificial para diversos segmentos. Hoje, o nosso caso em tela é um gigante dos mais importantes no mundo da tecnologia, a NVIDIA, que tem uma embaixada aqui no Brasil com parceiros em diferentes segmentos e que tem atuações muito significativas no que diz respeito ao uso de inteligência artificial. A gente vai falar de algumas delas, vamos começar pelo caso talvez mais recente, que é uma parceria para usar a inteligência artificial para o combate ao coronavírus, algo que todos nós vamos concordar é fundamental. E aí, como sempre, para essa conversa, para essa jornada, conectado comigo direto do Rio de Janeiro, o meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo. Inteligência artificial traz soluções reais, soluções e problemas. Quando a gente viu no ano passado as empresas lutando para resolver uma questão importante do viés que a nossa sociedade carrega há alguns séculos e precisa ser resolvido para não continuarmos reproduzindo comportamentos. Estamos falando de um problema que a inteligência artificial precisa tratar e tem tratado, mas na maior parte das vezes, como sempre, a tecnologia ela é muito mais solução do que esse tipo de situação, e esse é mais um dos casos. Bom, vamos colocar então o nosso convidado na conversa para a gente dimensionar tudo isso. É o Márcio Aguiar, ele que é diretor da NVIDIA Enterprise na América Latina. Márcio, obrigado mais uma vez por estar em contato com a gente aqui na Jovem Pan, por estar no Sociedade Digital. Um prazer falar contigo. Obrigado a vocês aí por ter me convidado, né, para trazer um pouco mais aí de tecnologia para a comunidade científica brasileira, e é sempre um prazer poder estar ajudando, né, aqui a todos que a gente tem um contato direto possa melhorar o seu conhecimento aí nas tecnologias e plataformas de desenvolvimento da NVIDIA. Muito obrigado mesmo. A gente aqui agradece. E aí eu quero começar a nossa conversa perguntando justamente sobre essa parceria que vocês firmaram com o Grupo DASA, porque a gente tem visto, enfim, um número enorme de iniciativas voltadas para o combate à pandemia, seja do ponto de vista de pesquisas para tratar da doença em si, ou de ações para atacar os efeitos da doença, aquilo que vem a reboque da pandemia. A tecnologia está no centro de tudo isso e é evidente que o papel da NVIDIA não começa a partir dessa parceria. Vocês têm aí tecnologias de vocês empregadas em um sem número de setores. Mas nesse caso específico, qual é o objetivo? Queria que você falasse um pouquinho sobre a parceria e nos explicasse qual que é o objetivo comum que vocês buscam, NVIDIA e DASA, com essas aplicações que vão ser trabalhadas aí em conjunto. Muito bem. Bom, essa parceria com o DASA, né, ela vai num caráter bem da parte de desenvolvimento de novos conceitos computacionais para ajudar, né, a identificação da cura, né, do vírus, do coronavírus, né? Então, assim, a NVIDIA, o nosso posicionamento é justamente estar trabalhando muito próximo dos pesquisadores de várias empresas, e o DASA, por ser uma referência no setor de hospitais, setor de saúde, né, aqui no Brasil, foi um dos parceiros ali escolhidos a dedo pelo perfil dos seus pesquisadores, né, pelos projetos que eles já estavam utilizando com as nossas plataformas. E o que a gente fez foi meio que simplesmente
indicar os caminhos a serem tomados com o uso das nossas plataformas de desenvolvimento e, aliado ao brilhantismo que eles têm lá dos seus cientistas de dados, colocar em prática aí esse novo conceito dentro dos seus projetos que vão envolver inteligência artificial, não só para identificar a cura aí do coronavírus, mas para várias outras doenças, né? Se baseando muito em conceitos tecnológicos e que a gente está ali ao lado deles, ajudando realmente a tornar esse conhecimento mais profundo, né? Então, muitas pessoas não conhecem esse lado do desenvolvimento de soluções que seriam as APIs e os SDKs que a NVIDIA desenvolve e gratuitamente oferece para toda a comunidade científica. Apesar de termos, como você comentou aí, um arsenal de parceiros, ainda temos muitas empresas que não têm ainda ciência desse conteúdo rico que nós temos a oferecer para toda a indústria, e com o DASA foi muito fácil, né? Então a gente já tem trabalhado com eles aí desde 2018, desde que foi formado ou se iniciar aí o grupo de inovação tecnológica dentro do grupo, e é uma honra, né, eles terem também participado de um programa que envolveu outras universidades e empresas internacionais para realmente estar compartilhando dados, mas mantendo toda a propriedade intelectual e a privacidade dos pacientes, e com esse tipo de tecnologia chamada de Federated Learning, onde a gente consegue treinar redes neurais com dados compartilhados, sem que esses dados sejam realmente revelados, mantendo, como eu comentei, toda a integridade dos pacientes e do estudo que é feito por cada uma dessas empresas. Então, são novos conceitos computacionais que a gente traz para a indústria, e por posicionamento de mercado, é essa maneira que a NVIDIA atua, não só na área de saúde, como em várias outras áreas que a gente tem presença muito forte. Fantástico. Falando dessas muitas áreas, a NVIDIA é um gigante e tem uma atuação muito forte em jogos, por exemplo, em visualização de dados, computação de alto desempenho em geral, em nuvem, no segmento automotivo, e mais recentemente tem trabalhado com entretenimento para carro, com localização, tem ampliado um pouco a sua gama de soluções para públicos muito diversos. O projeto com o Grupo DASA faz parte de um segmento que particularmente eu também não conhecia até essa conversa, sobre os SDKs, por exemplo. Como é trabalhar com públicos tão distintos? Quantas unidades? Como funciona a estrutura organizacional para ter uma abrangência tão significativa? Bom, belíssima pergunta, e é justamente isso que eu queria falar. Vocês mencionaram 2 vezes a palavra gigante, e aqui é uma dica para todas as empresas de tecnologia, né? Nós nos consideramos, vamos dizer assim, uma grande startup. Por quê? Porque nós temos condições de rapidamente inovar, rapidamente atender a necessidade computacional dos nossos clientes. Então, como você comentou, desde o mercado de jogos, foi quando se iniciou, né, a NVIDIA ao mercado em geral. Desde ali foi em 1999. Em 2006, notamos que muitos pesquisadores de várias outras indústrias, principalmente a indústria que demandava muito poder computacional, muito cálculo matemático, usando placas que foram desenhadas para processamento gráfico, nós notamos que foram desenvolvidas, né, algumas linguagens de programação, mas só que uma nos chamou muita atenção, e essa linguagem se chama CUDA, é uma linguagem hoje proprietária da NVIDIA, e desde então a gente está sempre se inovando. Por isso que nós temos presença em 14 mercados, desenvolvendo aplicações para esses mercados e permitindo com que várias empresas de tecnologia se beneficiem dessas ferramentas de desenvolvimento e desenvolvam seus produtos para que nós, como consumidores, possamos aí ter a melhor experiência possível, como a gente está tendo. Mesma coisa na indústria automotiva. Nós estamos em 2021,
lançamos a primeira plataforma para veículos na parte de entretenimento, não é nem veículos autônomos ainda, na parte de entretenimento, trazendo muito poder computacional, recursos gráficos para os painéis dos automóveis. Isso foi em 2010. E, claro, como toda e qualquer indústria que está inovando, demora muito para o público em geral entender e poder explorar o benefício dessas tendências tecnológicas. Então, a gente já vem hoje atuando também muito fortemente nos projetos de veículos autônomos, né, trazendo plataformas de desenvolvimento não só para o veículo, mas para toda uma cidade. Então, nós temos uma plataforma chamada NVIDIA Metrópolis, que hoje você tem ali mais de 500 empresas de softwares que desenvolvem em cima dessa plataforma, desenvolvendo conceitos de, trazendo visão computacional, trazendo segmentação de imagens, reconhecimento de imagens, e a gente faz um trabalho também muito de treinar várias redes neurais e depois disponibilizar essas redes neurais para as várias empresas, para elas poderem acelerar realmente o desenvolvimento do seu produto, tá? E desde 2006 foi quando nós lançamos, já mais focado para AI, as primeiras GPUs, né, que são as nossas, vamos dizer assim, o público conhece como placa gráfica, mas nós chamamos de unidade de processamento gráfico. Então, as primeiras GPUs para o mercado de inteligência artificial. Trouxemos também novas arquiteturas para que os nossos parceiros fabricantes de servidores pudessem estar montando seus equipamentos para atender essa demanda computacional da inteligência artificial moderna. E hoje, no ano de 2021, a gente já começa a apresentar ao mercado novos conceitos, uma nova onda de inteligência artificial, que é a interação do ser humano com o computador através de voz, né? Então, nós chamamos de AI conversacional, onde através de uma plataforma também chamada NVIDIA Jarvis, a gente consegue permitir com que várias empresas, hoje nós temos mais ou menos mais de 200 empresas em todo o mundo, já desenvolvendo novos conceitos de chatbot ou atendimento automático, mas onde um robô realmente tem condições, né, ainda não está 100% pensando como humano, mas ele já tem muito mais capacidade de ter um diálogo conosco baseado nas palavras e interações que a gente tem, nas expressões faciais que a gente tem durante uma conversa. Então você tem ali um altíssimo poder computacional por detrás, trazendo o máximo de inteligência possível. Então é assim, inovação sempre, é onde a gente atua. Você menciona essa jornada, você faz essa linha do tempo, e aí a gente começa a observar que tem demandas que têm surgido, não são recentes, mas elas vêm se intensificando de um tempo para cá. Talvez uma delas, já nesse ponto de contato mais evidente para o consumidor, porque muitas vezes boa parte dessas inovações, elas estão escondidas, né? E o usuário não consegue perceber que aquilo de fato está acontecendo. Ele tem um resultado, mas ele não entende o que está rolando por trás. E no momento em que essa interação com as ferramentas começa a se tornar mais próxima, isso vai ficando evidente. E o que tem sido ressaltado cada vez mais, e as pessoas conseguem, de alguma maneira, materializar o que é a inteligência artificial, de alguma forma, está nos assistentes pessoais. Então, do varejo até, enfim, os assistentes que estão nos smart speakers, nos smartphones e etc., existe uma curiosidade das pessoas para isso e vem melhorando, ano após ano, a relação da máquina com o homem, né, com o usuário nesse processo. E vocês têm, por meio do NVIDIA Jarvis, fornecido para empresas a possibilidade de melhorar ainda mais o processamento de linguagem natural, ou seja, fazer com que efetivamente essa conversa, vamos colocar nesse termo, entre o usuário e o comando que ele faz para a máquina seja cada vez mais fluida, cada vez mais natural, como se não fosse uma máquina do outro lado respondendo. Em que pé está isso para vocês e como é que vocês imaginam a próxima fronteira disso tudo nessa relação? Olha, em termos de plataforma, ela está pronta, disponível, já foi validada por algumas grandes empresas, está sendo já colocado isso em prática, mas o que a gente vê e o que nós mais fazemos é educar os novos parceiros, né? Então, muitas empresas têm muito interesse em estar desenvolvendo em cima dessa plataforma,
faltam ainda realmente uma mão de obra qualificada, né? Então a gente tem, através, por mais que não sejamos uma empresa focada na área de ensino, mas a gente oferece sim alguns cursos online para que as pessoas possam se capacitar nessas novas tendências de programação, né? Então, assim, está numa fase muito inicial. Até mesmo nós, como empresa, por mais, vamos dizer assim, gigantes que nos veem, a gente ainda tem ali, sei lá, 20% do mercado que a gente está alcançando. Tem muito a explorar. Tá? Então, assim, o nosso trabalho é sempre estar olhando o nosso ecossistema, entendendo a necessidade deles e todos os nossos colaboradores, tá? Eles estão ali ativamente vendo e ouvindo a necessidade dos nossos clientes e levando essa informação para dentro da corporação para que os nossos pouco mais de 8 mil engenheiros de softwares possam estar desenvolvendo novos conceitos. Te dou um outro exemplo, não só na área de voz, como na parte de vídeo. Muitas empresas, né, que hoje se oferecem esses sistemas de videoconferência, sabemos que existe a questão de latência, nem todos têm uma conexão perfeita, a imagem sai um pouco pixelada, né, não tão nítida. Então a NVIDIA tem uma plataforma também chamada NVIDIA Maxine, onde várias empresas, uma delas a gente está aqui utilizando, também se beneficiam de estar desenvolvendo algumas ferramentas de melhorias da resolução do computador para que isso possa ser exibido na televisão, para que o telespectador que tem uma TV 4K ou 8K, ele consiga ver a imagem tão nítida quanto deveria ser, mesmo não tendo a resolução nativa que ela deveria ter para ser projetada numa TV 4K. Então é tudo isso através de inteligência artificial. Ele detecta um número X de pixels que estão na imagem, ele automaticamente preenche esses pixels para que a imagem possa se tornar mais nítida. Então a gente vem trabalhando também com muitas empresas de televisão que tiveram que se adaptar e transformar o seu conteúdo, que vem de fontes diferentes, mas que na qualidade final não seja tão afetado e que o telespectador realmente tenha uma qualidade de imagem muito boa. Então são várias ferramentas que a gente poderia falar aqui durante horas e eu convido a todos, né, aqueles que acham que eu estou atrasado em entrar nessa nova tendência tecnológica ou já existem muitas empresas. Não, pessoal, nós estamos juntos, aprendendo, desenvolvendo, já estamos usufruindo do que a tecnologia moderna nos traz hoje, mas ainda temos muito a alcançar. Tá? Então, quem gosta de inovação tecnológica, quem gosta desse tipo de trabalho, vocês estão no caminho certo e estamos apenas começando. Isso é que eu tenho a dizer para todos aí que estão nos ouvindo. Essa visão de uma grande empresa fatiada por startups que têm iniciativas menores e por ter esses módulos consegue trabalhar de uma maneira em que cada um desses módulos possa funcionar quase que como uma empresa, realmente dá uma agilidade fora Exato. do padrão de uma grande empresa, mas é difícil de se implantar cultura para isso. É interessante ver que vocês, de fato, estão conseguindo andar nessa direção. E aí, quando falo de andar na direção do novo, de entregar soluções adaptadas a esse mundo que vem sofrendo modificações muito significativas desde o ano passado, desde que a pandemia foi declarada e as pessoas passaram a ficar mais em casa. Eu estava falando de vídeo no mercado de videoconferência. Tem um outro mercado que também mudou muito, que é o de streaming. Existem ali alguns números divergentes e diversas consultorias, mas há quase um consenso que houve um aumento da ordem de 30%, com algumas variações ali, mas há um número muito significativo de crescimento de consumo de streaming. Como vocês estão vendo esse mercado? É um mercado que a NVIDIA atua, claro, pela gestão de vídeo, mas o que dá para inovar? Para onde esse mercado vai? Está todo mundo meio cansado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um recurso que não vai deixar de ser usado.
e que também precisa de inovação. As empresas que o utilizam vão precisar inovar para dar uma experiência melhor para os seus consumidores. Como vocês estão vendo esse mercado? Bom, nós temos uma plataforma voltada para as empresas de telecomunicações, né? Com a vinda do 5G, com a adoção do 5G, exige com que as empresas de telecomunicações mudem a maneira como elas estão processando esses dados que estão agora sendo trafegados e mais dados que vão vir, porque quanto melhor essa banda, mais dados vão ser transmitidos online, né? Então a NVIDIA já anunciou, já tem mais ou menos 2 anos, um conceito, vamos dizer assim, algumas empresas falam que em vez de ser o cloud computing, você tem ali um meio termo, algumas chamam de fog computing, que seria uma nuvem pequenininha, mas nós chamamos de edge computing, o processamento na borda, trazendo conceitos computacionais que têm alto poder computacional, mas de baixo consumo de energia, para que sejam instalados em áreas onde nem sempre tem uma infraestrutura adequada para processar grandes volumes de dados. Então, a gente tem tido bastante êxito em conversas iniciais com as principais operadoras no Brasil, as principais empresas que integram essas soluções para as operadoras, e o mais importante é que nós estamos já descobrindo algumas empresas que já atuavam, empresas de softwares que já atuavam nesses mercados e que hoje já começam a olhar um pouco mais para a parte de computação em GPU para trazer novas versões e novos conceitos para os seus programas. Então está tudo muito linkado, uma tecnologia à outra, e nós, por posicionamento de mercado, já tínhamos essas plataformas sendo desenvolvidas e outras que nós vamos anunciar muito em breve, agora no dia 12 de abril. Então, assim, tudo isso já existe, de fácil acesso, disponível gratuitamente para quem quiser estar desenvolvendo em cima dessas novas camadas de software que a NVIDIA desenvolve, tá? Então, assim, isso já para nós já não é o futuro. Agora a questão temos que capacitar mais pessoas aqui no Brasil para que a gente possa realmente estar entregando essa demanda computacional que está por vir aí. E se a gente for pular um pouquinho do lado de pessoas e olhar para esse momento que a gente atravessa, Márcio, eu queria saber como é que vocês têm lidado e se para vocês esse impacto acontece, porque conversando com alguns representantes do setor e etc., tem havido problemas aí com o fornecimento de materiais para a fabricação de chips, por exemplo, por causa da pandemia. Toda a cadeia de produção foi quebrada, foi interrompida, e é óbvio que a demanda continuou, e enquanto isso é preciso atender ao que ficou para trás também. Então esse processo de ajuste, como é que tem sido para vocês, do ponto de vista operacional, isso, se efetivamente é um problema que vocês estão enfrentando agora? E queria saber também a respeito de perspectivas para essa reorganização. Como é que você imagina que o mundo se reorganizará? Me refiro a uma nova distribuição dos centros de produção globalmente. Tudo acabou ficando muito concentrado na China, né? Na Ásia de maneira geral, mas principalmente na China. Como é que tem estado tudo isso e se há um prejuízo evidente aí para vocês? Olha, é realmente uma situação que a gente não estava querendo passar por ela. Entretanto, ainda não nos afetou, tá? Então, devido à pandemia, houve um aumento do consumo, né, de novos dispositivos, né, muito à venda de notebooks, de outros aparelhos aí, né, não só computacional, mas que demandam chip. Então, muito dessa produção está concentrada na China, em Taiwan, né, as principais empresas estão presentes lá. Nós, no ano passado, tivemos aí um crescimento de 60% em relação ao ano anterior. Esse ano a gente estima um número muito próximo a esse, mesmo devido a essa falta de hardware, né? Mas internamente, para os nossos dois primeiros trimestres, nós já estamos com a nossa produção totalmente comprometida e já vendida para os nossos parceiros, tá?
E a gente espera que até Q3, que para nós começa em agosto, essa situação já tenha minimizado. Então a NVIDIA já meio que já havia se antecipado a essa possível falta, porque né, com essas instabilidades aí de abre e fecha de tudo, né, e os lockdowns em diversos países, isso realmente afetou o fornecimento a nível global, né. Nós também já estávamos, né, quer dizer, o nosso trabalho com os principais provedores de cloud também já havia se iniciado há muitos anos. Então o que a gente está vendo aí em termos de conceitos computacionais muitas empresas realmente usando mais os recursos computacionais que as empresas operadoras de cloud oferecem. Eles já têm uma base, uma infraestrutura muito completa, e que as empresas agora, devido ao talvez o atraso na entrega dos equipamentos, comecem a usar um pouco mais, né, os recursos computacionais que tem na cloud. Então, nós como empresa, como eu comentei, a gente tem presença tanto nas instalações que a gente chama in loco, nas empresas, quanto estamos omnipresentes em todas as principais empresas que oferecem computação na nuvem. Então, muito desse trabalho também estamos fazendo é de educar o cliente e dizer que esse processamento na nuvem, a questão dos softwares e das ferramentas que a NVIDIA oferece, não vai impactar em nada as questões de desempenho das empresas, né? Então, assim, você não está muito limitado mais àquele processamento da sua uma máquina. Hoje você tem à sua disposição vários data centers que estão interconectados para realmente prover essa melhor experiência possível aos usuários finais. Ok? André, para a gente fechar. Para a gente fechar, eu quero saber, mas o que é o Brasil para a NVIDIA? Não só em termos de mercado consumidor, mas em termos de mão de obra e inovação. Qual a representatividade do Brasil? Olha, a nível global, né, eu cuido de toda a região aqui da América Latina. A nível global é pequeno, é óbvio, porque nós temos os dois principais mercados aí, como Estados Unidos e na Ásia, né? Mas é um país que a gente conseguiu, por exemplo, no ano passado, aumentar em 89% o número de desenvolvedores, chegando aí a quase 40 mil desenvolvedores usando as nossas plataformas de desenvolvimento. Em termos de receita, também crescemos no ano passado em 20% em relação ao ano anterior, e começamos a ver uma maior demanda para as GPUs que estão na nuvem, né? Os dois maiores mercados que nós temos no Brasil é a área de pesquisa e desenvolvimento. Os principais laboratórios de computação científica do Brasil possuem servidores e grandes clusters com GPU, assim como a indústria de petróleo, né? Então, são indústrias que estão bem maduras em relação ao uso da computação em GPU, e o que nós estamos vendo agora também são os grandes bancos e as principais empresas focadas no mercado de saúde já buscando esses recursos computacionais. Então, nós temos aí, na verdade, 4 grandes indústrias que estão crescendo bastante, e devido à pandemia, que nós ainda não estávamos 100% focado, a gente viu também um aumento muito grande por demanda de GPUs pelas empresas que trabalham com e-commerce, né? Então, assim, aumentou-se muito o número de vendas online, e com isso as empresas tiveram que melhorar os seus sistemas ali de produção, de automação, e todos recorrendo a recursos aí a técnicas de visão computacional, de vídeo analíticos, a parte de logística, usando também conceitos de inteligência artificial para que pudessem ser cada vez mais eficientes. Então, assim, grandes anúncios a gente vai estar fazendo ao longo dessas próximas semanas, antes do nosso principal evento, no dia 12 de abril, e aqui no Brasil também nós vamos estar anunciando a maior infraestrutura de inteligência artificial na América Latina. Então, assim, muito, muito potencial, tá? Então, em resumo, muito potencial no país, graças a Deus. Aí isso é um trabalho que a nossa equipe vem fazendo aqui na região, e isso está refletindo
em outros países na América Latina. É fantástico e coloca o Brasil, sem dúvida nenhuma, como um hub importante dentro desse processo de oferta de tecnologia, inclusive para os outros países, né? Nos coloca numa posição bem adiante. Evidentemente, não de consumidor, mas de exportador de tecnologia. Tem muita startup, tem muita gente boa nesse nível das startups que precisam de uma orientação de como melhor usar as plataformas que têm ao alcance deles. Então, muitos dos cientistas de dados que nós temos, pelo perfil da escolha da profissão deles, são meio que autodidatas, né? Eles acabam vindo ali da herança de montar suas próprias máquinas para jogarem quando mais jovem, e hoje chegam no mercado profissional com uma mente muito aberta, de fácil adoção de novos conceitos, mas que realmente falta, como todos nós humanos ali, uma certa orientação para chegarem mais rápido no seu objetivo final. Então esse é um trabalho que, orgulhosamente, toda a nossa equipe faz aqui no Brasil e é fruto do que a gente vai estar anunciando ao longo das próximas semanas. E é claro, a gente vai acompanhar esses anúncios e nós vamos voltar a falar com certeza para detalhar cada um deles, porque tem um impacto importantíssimo, não só para a indústria da tecnologia, mas para a sociedade de maneira geral, porque isso vai beneficiando os setores aí, como um efeito em cascata. Você mencionou o e-commerce agora no finalzinho da fala, e é algo que está evidente, não é, no dia a dia de cada um de nós, durante esse último ano pelo menos, em que se intensificou um crescimento enorme aí dos acessos, do consumo por meio das compras online. Houve um período de dificuldade, mas agora as plataformas conseguiram responder, os sites agora conseguem atender, não tem mais susto, eles já se prepararam, entenderam que precisavam alargar, não é, a margem, fazer uma infraestrutura mais robusta para poder receber essa demanda. Isso é fruto desse aprendizado, fruto desse investimento, fruto desse trabalho de bastidor aqui que a gente evidencia quando traz figuras como o Márcio, que, aliás, André Miceli, poderia estar facilmente naquela conversa que tivemos no último programa sobre os executivos brasileiros que têm ascensão global aí, com uma presença internacional importante no mercado de tecnologia. Ele, com o crachá da NVIDIA, responde pela América Latina, né? Eu estava pensando nisso, enquanto falava, eu estava pensando nisso também. É mais um exemplo, exatamente. Márcio, obrigado pelo bate-papo, muito bom, insights muito importantes, e para a gente ter uma ideia de como a NVIDIA vem trabalhando, da importância do mercado brasileiro e principalmente dessas atuações aí envolvendo inteligência artificial. Voltamos a falar em breve, meu amigo. Um abração. Obrigado a vocês e conte conosco aí sempre. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. André Miceli, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais Sociedade Digital com soluções reais, inteligência artificial, cloud e muito mais. E você que nos acompanhou, eu faço a sugestão. Se você pegou esse programa pela metade, quer entender o papo todo, não se aperreie. Vá lá no Panflix e acesse o Panflix e assista a íntegra deste programa e todos os anteriores. Para baixar o Panflix é fácil, é só ir lá na sua loja de aplicativos e pronto. Ou você nos acompanha pelo canal Jovem Pan News no YouTube. Sociedade Digital volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço, tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.